Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vamos dar sequência no vídeo 08. Origem e natureza dos espíritos. Então, compromisso é compromisso, né? Num pleno sábado, né? Graças a Deus, consciência tranquila, do dever cumprido, não tem coisa melhor, né, minha gente? No pleno sábado, aqui, quantas horas agora? Deixa eu ver. 11h35 da noite. 11h35 da noite. Esses vídeos, eles vão até lá pelas 2, 3 horas da manhã. Todos os dias, se você observar. O dia que você não vê algum vídeo postado, o dia que eu não postar algum vídeo, é porque alguma coisa aconteceu comigo. Porque eu priorizo a minha evolução, eu priorizo as coisas divinas, eu priorizo as coisas de Deus, eu priorizo aquilo que me garante a estabilidade no futuro. Então, se nós quisermos realmente seguir nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que renunciar a muita coisa, abdicar-se de muita coisa. Eu posso dizer que eu sou um homem como outro qualquer. Eu posso dizer isso. Mas que eu tenho as necessidades como muitos outros homens têm, eu não tenho. Eu não sou melhor que ninguém, também não estou indo contra a ninguém. Porque isso faz parte da evolução de cada um. Então, se nós quisermos transmitir uma mensagem, a gente tem que abdicar de alguma coisa. Não é verdade? Abdicar-se das coisas da carne, para a gente transmitir uma mensagem àqueles que do outro lado se encontram em meio a conflitos, né, necessidades, principalmente agora no ano de 2021, quantas pessoas, né, não estão precisando de um alento, de um amparo, de uma assistência espiritual, de uma orientação, não é verdade? Então tem que ter alguém para poder, assim, nem que seja 2, 3 pessoas que visualizam os vídeos, eu não me preocupo com isso. As pessoas que quiserem, assim, compartilhar, compartilhe, para que outras pessoas também, né, desfrute dessa mesma água que as pessoas estão tomando. Mas é isso aí. Então, no livro dos Espíritos, que nós estamos esmiuçando, nós vamos ler a pergunta e nós vamos ler a resposta. Depois nós vamos voltar de novo a ler a pergunta e a resposta. Sei que nós vamos trabalhar em cima dessa pergunta e dessa resposta aqui, porque essa pergunta de Kardec aqui, ela é de amargar. Por que ela é de amargar? Não é que ela é difícil, é que, para mim, assim, esmiuçá-la, eu necessitaria usar alguns termos que não existem na Terra, que eu conheço,
mas que não existe na Terra. Então, como você vai chegar na selva? Você entendeu? Vamos ver se você consegue entender isso, ó. Como você vai chegar na selva e, mediante vários animais ali, entendeu? Psicologia, né? Você chega, os animais tudo te olhando. Aí você pega, abre um livro didático e um livro cujo idioma é inglês, e você começa a ler em inglês ali no meio da selva. Nem inglês, português mesmo. Ali no meio da selva você lendo português. A macacada, tatu, né? TU, cobra, borboleta, tudo quanto é bicho, tá nem aí pra você. Aí você fala assim, mas tem alguma coisa errada aí. Eu vim de tão longe para ensinar esses animais aqui e eles não estão dando atenção a mim. Olha só para você ver onde é que a gente tem que chegar para poder explicar certas coisas. Então tem certos termos que não adianta você falar a respeito, dizer a respeito deles. Porque as pessoas não vão entender. Porque são nomes que ainda não existem aqui na Terra. Olha para você ver. Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens de Chico Xavier, uma vez, se você procurar lá no capítulo 6º, você vai ver que Humberto de Campos, ao chegar com a equipe espiritual lá em Marte, e aterrissaram lá, ele viu lindas e maravilhosas cidades para tudo quanto é lado. Só que, para que não confundisse nossa cabeça aqui, né, o nosso entendimento, ele resolveu chamar aquelas cidades todas de Marciópolis. Então, para ele, tudo era Marciópolis. Enquanto aqui na Terra, não, né? A gente olha e fala assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Cuiabá. Ele sabia que também lá em Marte existia vários nomes. Mas nós não tínhamos, como não temos compreensão de entender. Então, ele resolveu chamar todas de Marciópolis. Agora, Marciópolis não existe aqui na Terra, no dicionário. O significado de Marciópolis, procura você ver, você não vai achar. Marciópolis é um nome fictício, é um nome que não existe no dicionário aqui na Terra, na literatura aqui da Terra. Então, principalmente essa pergunta, nós vamos ler, reler, esclarecer, porque tem tanta coisa, mas eu vou ousar tentar dizer alguma coisa. Eu sei que às vezes eu posso levar tanta bordoada, mas
uma bordoada a mais, uma bordoada a menos vai fazer falta. Eu tinha um amigo meu que sentado assim ao lado dele, ele já morreu. Era uma pessoa que eu amava demais, um amigo meu. Ele coçava a perna assim, né? Dava uma coceira na perna dele assim, então ele coçava, normal. Aí eu falava para ele assim, tá coçando a perna, Benedito? Vamos dizer assim. Ele falou, tô coçando a perna aqui, mas eu não me preocupo não, porque uma feridinha a mais para um leproso não faz diferença. Então, uma bordoada a mais, uma bordoada a menos não faz diferença. Mas vamos raciocinar nesta pergunta aqui, ó. Kardec faz uma pergunta aqui chave. Ei, Kardec. Podia passar sem essa, mas não passou. Os espíritos têm fim? Interrogação. Os espíritos têm fim? Sequência. Aí dá sequência. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Ó, olha a esperteza de Kardec. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam? Kardec, compreende-se. Kardec não estava afirmando. Ele não afirmou aqui. Como se diz aquele estado, ele estava jogando verde para colher o maduro. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Então, do que Kardec aqui está falando? De Deus. Do princípio de onde eles emanam. É lógico que emana de Deus. Você entendeu, né? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Então, se compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, né? Teria que ser eterno. É isso que Kardec queria saber. Aí ele continua. Mas o que perguntamos, ó, você viu que ele jogou para cima dos bons espíritos, mas os bons espíritos deu uma tiradinha nele, né? Porque aqui é como aquela historinha, era gato e rato tentando ser mais perto que o outro. Mas o que ele dizendo assim, ó, mas o que perguntamos é se suas individualidades tem um termo, esse em dado tempo mais ou menos longo, né? Olha só, nós vamos voltar. Mas o que perguntamos é se suas individualidades. Aí complicou a situação. Você acha que convém comigo? Porque ele deveria ter perguntado assim, ó. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo. Porque ao mesmo tempo que ele pergunta, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo, ele, ao fazer a pergunta desta forma, ele estaria com isso pondo um termo, neutralizando tudo
na coletividade. Agora, observe para você ver. Mas o que perguntamos é se suas individualidades, suas é mais que uma, se suas individualidades têm um termo EC. Então, nós somos detentores de uma individualidade ou de várias individualidades. Vamos continuar. Em dado tempo, mais ou menos longo, elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, né? O elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Nós sabemos que isso é impossível. Não é assim que acontece. Você entendeu? Porque essa disseminação e a volta à massa de onde saiu, isso não acontece. Porque essa massa, depois nós vamos explicar, essa massa, para nós explicar isso, nós vamos ter que entrar numa outra questão depois. Vamos à sequência aqui. Como sucede aos corpos materiais? É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Isso foi a pergunta de Kardec. É difícil, bons espíritos, vamos dizer assim, Kardec dizendo, bons espíritos, é difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. É óbvio que tem que ter um fim. Tudo que tem começo tem um fim. É um processo natural. É um processo natural. Só que não é o fim da individualidade. Não é o fim da individualidade. Porque a individualidade, ela nunca deixa de existir. Mas você há de convir comigo que o processo evolutivo qual a individualidade amealha o levam a um processo de purificação, o qual, como uma pedra de diamante bruta. Você entendeu? Uma pedra de diamante bruta. Então, veja bem, se você pega um diamante bruto, você coloca na mão do lapidário. Nós somos diamantes brutos. Daqui a pouquinho nós vamos para a resposta dos espíritos, para depois nós vamos ler isso aqui umas 2, 3 vezes. Vai gerar alguns vídeos, só essa pergunta aqui. Mas não importa, porque eu tenho outras coisas para dizer. Você pega uma pedra de diamante bruta, coloca na mão do lapidário, ele leva semanas para poder lapidar aquela pedra.
Só que é o seguinte, eu já presenciei esse trabalho dos lapidários. O que acontece? Existe uma fase que chama-se corte das facetas. Ainda mais quando a pedra ela tem muitas deformidades, muitas deformações, né? É deformidade? É deformação? Uma pedra deformada. É necessário realizar alguns cortes. Pois bem, depois de 57 cortes, que chama-se 57 facetas, é que o diamante começa a mostrar o seu esplendor interior. Só que venhamos aqui, raciocine comigo. Aqueles cortes retirou algumas arestas. Só que o interessante é que aquelas arestas não são desperdiçadas. Não se desperdiça as arestas. Tudo é reaproveitado para poder fabricar-se lixas, para poder polir o diamante. Porque o diamante, ele é a matéria mais bruta que existe, mais dura que existe na face da Terra, né? Que é só polida com a lixa de diamante. Então nada se perde. Nada se perde. Tudo se evolui. Então vamos dar sequência. Os bons espíritos, vamos dar sequência, que depois nós vamos voltar novamente na pergunta, nós vamos voltar na resposta, isso aqui vai virar uma bagunça. Porque eu não terminei a pergunta, não. Os bons espíritos respondem assim, ó. Mais ou menos assim, eu vou inventar isso não. Kardec. E não tá escrito Kardec, não. Se você olhar no teu livro dos espíritos, não tem nada de Kardec. Kardec. Há muitas coisas, meu filho, que não compreendeis. Porque tendes limitada a inteligência, Kardec. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Tá vendo só? Olha o bom senso dos espíritos. Nós não podemos repelir o que Kardec perguntou. Porque o que Kardec perguntou tem fundamento. Só que é preciso que alguém com bom senso esmiúce essa matéria. Porque essa pergunta, ela não é brincadeira, não. Essa pergunta não é para qualquer um, não. Essa pergunta não é para qualquer um. Ó, não é razão para que as repilais. Quer dizer, você não deve repelir. Você entendeu? O que você acabou de dizer. O filho não compreende tudo que o seu pai é compreensível. Nem o ignorante o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É o que eu disse no início, né? A individualidade, o eu, não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Foi o que os bons espíritos, antes do ano de 18 de abril de 1857, disseram a Allan Kardec. Agora você há de convir comigo que muitos espíritos reencarnaram aqui na Terra e que, em cima desta matéria,
possuem condições parcial, não geral, de esmiuçar alguma coisa com relação, porque antes do ano de 1800, 18 de abril de 1856, antes do ano de 18 de abril de 1857, os bons espíritos não podiam responder essa pergunta, como Kardec a proferiu. Mas eles disseram: não repilais. Por que não repilais? Porque tem fundamento que Kardec perguntou. Só que no momento certo é que a água sorvendo aos golinhos a pessoa, né, com sede, é que vai lhe matando a sede gradativamente. E não tenha o que nós aqui estamos dizendo como sendo a última resposta, porque não é nem a primeira, é apenas um esmiuçamento. Vamos para o segundo vídeo, onde nós vamos voltar na mesma questão.